Diretamente do Brasil, Brasília, Distrito Federal. Quem vos fala, mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão, com notícias de utilidade pública, nacional e internacional. O mestre Dinho, eu quero aqui, antes de iniciar esta live, eu quero falar sobre o Pix do juiz Oscar Aníbal Chapan. Pix, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Repito, Oscar Aníbal Chapan, @gmail.com. Está na descrição desse vídeo. Amigos e amigas, quem vos fala, mestre Dinho, dos canais no YouTube dos patriotas da direita e conservador. Somos contra o terrorismo, traficante e comunismo e todos os covardes políticos que fazem parte desse sistema caótico e melancólico. São verdadeiros covardes por não respeitar a Constituição Federal do Brasil. Não somos covardes. Queremos todos esses criminosos presos, etc. Em seguida, vamos assistir a live do juiz Oscar Aníbal Chapan, a voz da verdade. Hoje, dia 19 de março do ano de 2025. A seguir! Muito obrigado, mestre Dinho. Senhor Edmundo Amado, teólogo musical. Quem está falando é o senhor Oscar Aníbal Chapan, árbitro na investigação dos funcionários públicos de 196 países. O seu corpo executivo, parlamentar e jurídico. Estamos nesta já tomadas de decisões a como proceder a todo o corpo jurídico e também administrativo dos executivos de 196 países, que não querem se dar por inteirado, achando que eles têm como evitar a nova resolução mundial do planeta. Então, vamos ao relatório. Pelo mundo inteiro, estabeleceu que os cidadãos que viessem a usufruir e transmitir para o planeta, eles teriam sua resolução, ou seja, o ônus dos seus procedimentos no sistema jurídico dos Estados Unidos da América. Então a cláusula é a seguinte: qualquer má funcionamento da internet, da prospecção de dados, de benefícios, de tecnologia, elaborado por 60 agências de inteligência, ao monitoramento para a localização de pessoas mal intencionadas no planeta, elas tivessem, ao ser descobertas, primeiro, o possuidor da outorga, porque é uma outorga. Então o sujeito que ele tem o funcionamento de transmissão de dados por ondas eletromagnéticas pela internet, pela janelinha dos telefones celulares, todos regulamentados
no foro dos Estados Unidos da América. Então, qualquer mau procedimento em qualquer país do planeta, o processo de crítica jurídica estabelece que você tem que fazer as suas arguições, as suas composições de queixa, ou seja, denúncias, né, no Fórum dos Estados Unidos da América. Então, se você foi lesado, você teve problemas nas plataformas de correio, de janelas da internet, você faz a queixa nos Estados Unidos da América e vai ser arguido quem tem esta detenção desta outorga a que ele venha a se defender e tenha averbado o que o senhor fez. Nada, eu simplesmente faço a que o sujeito possa falar, não é? Ele faz as suas transmissões e dentro dessas transmissões, se a pessoa que foi feito o correio se sentir lesado, ou seja, eu estou aqui falando, não é? Com os operadores generais em campo, com o Emilate. Então o Emilate, ele diz, sim, senhor Oscar, estou lhe ouvindo. Muito bem. Então estamos informando que há pessoas, há funcionários públicos, que eles, pelo fato de estarem em um país, eles tendem a pretender cercear as telecomunicações. Imaginem que você não pode cercear as telecomunicações. Você simplesmente não pode chegar e dizer que você não quer a internet de telecomunicações no Brasil. Aí você diz, não, eu estou contra o Google, eu estou contra o YouTube, eu estou contra o X, eu estou contra o Palê, eu estou contra qualquer tipo de correio. E o correio é de orientação federal. Então quem tem esta tecnologia é os Estados Unidos da América para toda a humanidade. E todo mundo pode usar. Então, estes funcionários públicos, eles querem cercear, falaram mal de mim, estão denunciando que a minha gestão administrativa do país é fraudulenta. Não é um episódio recente. Desde 1990, os planos Marshall foram ludibriados por procedimentos de assalto financeiro, de quem seria os beneficiários. Ou seja, os gestores que têm que administrar o dinheiro que foi lhes outorgado para que eles viessem a fazer esgoto, luz, gás, tecnologia, medicina, prospecção de petróleo, prospecção de gás, todo tipo de funcionamento através de dados eletromagnéticos da internet são fornecidos pelos Estados Unidos da América. Então, se você, gestor do Supremo Tribunal Federal,
você quer fazer uma queixa, você tem que abrir uma queixa contra a Suprema Corte dos Estados Unidos da América e colocar que o detentor da tecnologia de internet está procedendo a uma delação hipotética, uma delação de perjúrio, uma delação que prejudica, ou você se sente prejudicado pela denúncia que os cidadãos locais estão fazendo da sua gestão de governo. E desde 1990, este procedimento já é acompanhado. Então, estes países se juntaram, porque eles não detêm a tecnologia, eles não detêm a tecnologia de eletromagnética, eles não são detentores, eles não têm tecnologia. Então, se você quer fazer qualquer elaboração de aviões, de elevadores, de televisões, qualquer coisa que você queira, componentes de usinas nucleares, transmissão de energia, tudo funciona com a internet que é cedida pelos Estados Unidos da América. Então, se você procede através de uma forma que não pode ser de você amonestar diretamente aqui ao Brasil e colocar o órgão, a Anatel, que ela é uma autarquia, ela não é controlada pelo governo brasileiro. O governo brasileiro não tem nenhum poder em cima da Anatel. Então é assim que, se você, juiz, polícia, quiser fazer uma escuta, quiser proceder para investigar no seu país, você tem que proceder através de uma petição, colocar na Anatel, e a Anatel vai dizer assim: você quer informações do telefone analógico, do telefone da telefonia, em que você quer fazer escuta, não é? Então você procede através de uma petição. Então a Anatel, ela vai acudir ao teu pedido. Mas quando você está amonestando, você está denunciando o sistema de transmissão de dados, você está atingindo a internet universal. E a internet universal, quem é o detentor, é os Estados Unidos da América. Porque nenhum outro país é detentor desta tecnologia. Todos se servem. Então, vocês pensaram que por vocês terem uma autarquia que procede a dizer: não transmitam os servidores de internet, tirem do ar, ou seja, o sujeito que tem as antenas de transmissão analógico, as antenas de transmissão das ondas eletromagnéticas, você chega e diz a eles: não podem transmitir este sinal. Você projetou para si um grande problema, porque você pode estar sabotando todos os fornecimentos de computadores,
aviões, tanques, armas, prospecção de petróleo, prospecção de gás, cirurgias, marca-passo, tudo que recebe a tecnologia sem fio, através de ondas eletromagnéticas, que é processado pela internet. Então, todo mundo dizia assim, mas a internet ela vem por cabo submarino. Eles são transmitidos por um provedor em todo o planeta. É o cabo submarino, que vai debaixo d'água e você recebe esta tecnologia. Então, sabendo deste processo, ficou agora estabelecido que não será mais o provedor da internet, do sistema de fornecimento para o bem da humanidade, para os aviões, para a prospecção de petróleo, para o sinal de televisão, para o seu marca-passo, para tudo que funcione em que você não está conectado a uma tomada. A uma tomada. Então vai ser tudo por satélite. Entenderam? Então, está sendo levantado quais são os países que não querem um servidor de internet. Então, o gestor, em que ele quer cercear o procedimento de liberdade de expressão de todo ser humano, ou seja, todos têm o mesmo direito e os mesmos deveres, com a tecnologia cibernética, tanto aqui como em qualquer lugar do planeta. Você está no Alasca, no Polo Sul, no Polo Norte, você está debaixo d'água, você está em qualquer lugar, você recebe o sinal de ondas eletromagnéticas. O sistema analógico, ele ficou obsoleto. E aí, você descobre sabotadores. E aí você diz: o que está acontecendo? Qual é a sabotagem? Então você chega em órgãos que foram estabelecidos para o bem da humanidade, para o benefício dos direitos humanos, para o benefício da saúde, para o benefício de toda a população do planeta, e que eles simplesmente dizem: olha, estão difamando, me descobriram que eu sou um presidente que comete, sou um ditador, sou um sujeito que procede contra a raça humana. Então, isto tudo está sendo observado no planeta. Por quê? Porque os Estados Unidos da América se pergunta: quem está insatisfeito com a internet? Então, se tem gente insatisfeita com a internet, não pode ter este provedor. Mas não é o provedor de correio. O correio, ele é universal, que perdeu sua finalidade. Então, estamos tomando o comportamento a sermos ressarcidos
do dinheiro que foi roubado dos Estados Unidos da América. E o povo, ele sabe disso? Não, o povo não sabe. Quem foram que assim procederam? Os representantes, os que ocupam cargos públicos e que se serviram do dinheiro para enriquecimento ilícito. Então, como podemos proceder? Bom, eles já sabendo que foram descobertos, porque todo mundo falou, olha, deu merda, vai haver uma devassa. Eles vão vir buscar todos os que roubaram o dinheiro para a humanidade, para os mais pobres. E eles utilizaram esse dinheiro para comprar mansões, carrões, enriquecimento ilícito. E principalmente, quem foram? O poder judiciário, que não é um poder. Eles são operadores da lei. Eles não podem se manifestar para não terem a sua imparcialidade comprometida. Então, eles declararam guerra. E guerra a quem? Guerra aos Estados Unidos da América. Porque eles foram descobertos que roubaram nos planos Marshall, nos bancos. E todos eles começaram a se roubar entre si. Então eles disseram, bom, e agora? O que a gente vai fazer? O reset foi estabelecido, ou seja, a moeda de valor do planeta, ou seja, eles dizem, não estou entendendo, nós temos aqui a moeda dólar, nós temos aqui o franco francês, nós temos aqui o peso, nós temos todas as moedas. E eles chegam e dizem que essa moeda não existe mais? E fica por isso mesmo? Sim. E por que foi feito isso? Nós não podemos chegar e dizer, não quero isso, não pode acontecer, porque você não vai ter os recursos da USAID, ou seja, você não vai receber o dinheiro que você estava acostumado a receber para roubá-lo. Então você aceita, você diz sim, eu aceito que não haja nenhuma moeda e que tudo volte ao lastro ouro. Muito bem. Aí aparece um monte de gente, funcionários públicos, que dizem, eu não compactuo com o governo da República Federativa do Brasil. Eu tenho queixas contra o presidente da República, contra o Supremo Tribunal Federal, contra a governança estabelecida. E eu exijo ser ouvido pelo Tribunal Penal Internacional, pela Corte dos Direitos Humanos, e acima do processo civil, acima do processo penal, acima do Código de Processo, né? Código de Processo Penal, Código de Processo Civil, Código de Processo Tributário, que ele não é revisto há anos, ninguém nunca se preocupou em modernizar esse Código de Processo. Então, nós chegamos a localizar quem teve a ideia deste crime permanente e continuado. E fazendo frente ao gestor administrativo
no caso dos Estados Unidos da América. Então, o próprio gestor, ele é arguido. Biden, você roubou. Como é que o senhor se declara? Ah, eu vou fazer um habeas corpus para mim, um habeas corpus para os meus sócios não serem detidos, não serem processados. Vou fazer o perdão deles. Não vou permitir que queiram arguir responsabilidades de má gestão, de dinheiro que seria para os menos favorecidos. Então chegamos aqui no Brasil, e na América do Sul, na América Central, nos Estados Unidos da América, na Europa, na Ásia, em todos os países que utilizam a janelinha da internet. E aí vocês procederam de forma não legítima. Você pode utilizar através de ir pessoalmente, se não tem um representante legal, no Brasil, na Espanha, na Europa, em lugar nenhum, só tem nos Estados Unidos. Então você tem que ir aos Estados Unidos, à corte, e fazer a denúncia. Chegar e dizer, eu sou vítima de calúnia, estão dizendo que eu sou ladrão, que eu sou um gestor corrupto, que eu tenho um exército particular, as forças armadas do país que eu, durante 4 anos, vou presidir como general e chefe. Então você faz essa queixa, aí a corte para tudo e atende o teu pedido. Então vai chamar todo mundo que mexe com a internet e vai dizer, o senhor aqui, estão dizendo que o senhor cometeu crime, e o senhor não pode, o senhor vai perder a outorga de todo o trabalho tecnológico que o senhor forneceu para a distribuição de ondas eletromagnéticas, de tecnologia. O senhor está impedido. Então, qual é a bronca naqueles países? Mas isso não foi feito, isso foi feito numa forma de uma autarquia que não pode ser arguída pelo governo. Ela tem que ter a sua independência. Governo nenhum manda na Anatel. Não pode. Mas, pelo visto, eles atenderam. Então a Anatel já perdeu a outorga. Já não pode funcionar. Então a Anatel não funcionando, porque perdeu a outorga, vai haver o apagão. Não vai haver luz, não vai haver provedor de energia, água, não vai haver o provedor de internet, não vai haver provedor de televisão, não vai funcionar o telefone analógico e nem as ondas de rádio. Deixará tudo de funcionar. Por quê? Porque a Anatel, ela se corrompeu. A mando de quem? A mando do Supremo Tribunal Federal. O nome dele, Alexandre de Moraes. Quem é esse sujeito? Ele é conhecido como a mãe. A mãe? A mãe de quem? Ele é um traficante de drogas. Ele é um matuto. Ele é o crime organizado de tráfico de drogas. Alexandre de Moraes. E há um complô onde qualquer um pode chegar e dizer, olha, eu quero, você tem aí 500.000 toneladas de cocaína? Tenho.
Muito bem, só um minuto. Aí ele pega o telefone, celular, e liga. Alô, fulano? Olha, ele tem aqui 500 toneladas de cocaína. E quanto você quer pelas toneladas? Aí o sujeito diz, olha, eu quero tanto. Você entrega no local? Entrego. Tá bom. E aí, você está satisfeito? Tô. Então o sujeito faz a compra e a venda. Utilizando o aparelho celular. Pode ser analógico, pode ter um componente de distorção da voz, pode ter o que você queira inventar, mas como está na tecnologia de dados a serem transmitidos analogicamente ou via internet, como for, você é monitorado. Então todas estas provas irrefutáveis nos levam à intervenção de 17 países na América do Sul, na América Central, na América do Norte. E agora não são mais 17 países, são 18 países. Que eles são provedores do descaminho do mal proceder com a humanidade. Porque se procederam e eles querem que não haja internet nos países que eles administram, é um pedido, e esse pedido tem que ser aceito. Então, você que está no respirador, você que está no hospital, você que está debaixo d'água, no submarino, no navio, no avião, no trem, tudo que tenha procedimento ligado à tecnologia deixa de funcionar. Então isso vai proceder a um genocídio em massa. E quem é a polícia dos direitos humanos? Quem é que foi habilitado a ser a polícia? Os Estados Unidos da América. Muito bem. E como é que pode proceder? Você vai permitir o genocídio da humanidade? Que milhões morram por falta de energia? Não vai ter distribuição de água, não vai ter distribuição de internet, não vai ter distribuição de nada. Tudo vai ficar às escuras. Nada funciona. Não vai ter como você fazer pagamento, não vai ter como você fazer funcionar o freezer. Nada funciona, nada, está tudo apagado. Blackout geral. Como se fosse uma bomba hiperbárica. Estourou a bomba hiperbárica, cai todo o ponto de energia. Aviões caem. Vai haver tudo. Tudo que você possa imaginar. Porque tudo depende do sistema de internet. Entendeu? Então quem é que atentou contra isto? Um grupo chamado Grupo de Puebla, ou Crime Foro de São Paulo, que elegeu 17 terroristas e mais 18. E todos foram identificados, foram. E aquele que tem, vamos dizer assim, energia como a China, que diz que ela vai estabelecer um sol, vai colocar um sol artificial perto perto do planeta para que haja energia, que ele receba energia artificial. E funciona como? Funciona com a internet. Então não vai funcionar, não. Por quê? Porque eles estão ligados à internet, ao fornecedor.
E quem que tem a tecnologia? Os Estados Unidos da América. 60 agências de inteligência que monitora toda a humanidade, monitora todos os ladrões, monitora todas as câmeras, monitora tudo, sabe de tudo, vê tudo. E ela se mete? Não, ela não se mete. Ela não pode se meter na soberania dos países. Cada país é soberano a que ele proceda conforme as suas leis. Você vai mandar uma advertência. Olha, nós queremos avisar que tem um sujeito aí com uma bomba atômica na casa dele, que ele vai explodir a bomba atômica. Se você quer que nós entremos e procedam a desativar a bomba atômica, você pode pedir. Ou você mesmo vai lá e desativa, se você tem essa tecnologia. Não é? Mas você se servir da bomba atômica, você acha que ela, mesmo desligada, ela não está ligada ao serviço de internet? Você realmente é muito ingênuo. Então, a internet, ela é livre? Sim, ela é livre. E ela procede, a energia, a internet black, a internet onde todos os mafiosos, todos que querem comprar drogas, que querem fazer bomba atômica, que querem proceder com Bitcoin, que querem sequestrar, matar, estão operando na internet profunda. E vocês acham que quem é o fornecedor desse dado? É quem detém a transmissão dessa energia. E eles estão vigiando todos esses fascínoras? Sim. Ele investiga todos esses fascínoras. Ele conhece todos esses sujeitos. E todo mundo se preocupa com a internet legal, a internet que tem orientações, em que todo mundo, as televisões que têm outorgas, que não são proprietários do sinal, eles têm a outorga de 10 anos para receber um sinal analógico ou de ondas eletromagnéticas, e que ele tem que renovar a cada 10 anos. Mas tem muitos países que se dão por satisfeitos e têm essa transmissão por décadas. Muito bem, mas isso é conforme a soberania, para eles está bom. Eles não têm queixa nenhuma, mas você tem que monitorar, porque você é o fornecedor desta distribuição de dados. Então, nós chegamos a um louco, a um procedimento infantil, ou de falta de conhecimento, ou de achar que eles podem proceder dessa forma. Então o Brasil está interditado. Não só o Brasil, 18 países do narcotráfico. E o que nós vamos fazer? Quanto tempo nós podemos apagar o sinal de fornecimento de internet? 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Aí você dirá, bom, quanto tempo for necessário para captura e destruir, exterminar com estes terroristas? Porque você sabe onde eles estão, você está na porta da casa dele, você já tem todos os generais em campo ao extermínio destes malfeitores, e que você vai proceder. Então, por que você tem que proceder dessa forma?
Porque aí não vai ter bomba atômica nenhuma que funcione. Porque não tem energia. Aqui, quando se fez a invasão, que houve a invasão, que colocamos todas as aeronaves atravessando o continente brasileiro, acabou a energia no Brasil. Tudo apagado, o apagão. Para que não fosse detectada nenhuma aeronave. E agora nós vamos proceder dessa forma, para pegar o Alexandre de Moraes, para pegar o fantoche do Lula, para pegar os senadores, os deputados federais, os detentores de partidos políticos, de policiais, de todo funcionário público terrorista unido ao Hezbollah, ao Hamas, ao Irã. E vamos deixar todo mundo no escuro. Não vai ter fornecimento de água, não vai ter água gelada, não vai ter freezer, não vai ter porra nenhuma. O tempo que for necessário para pegar todos esses filhos da puta e exterminar. Cadê o cara? O cara sumiu, desapareceu. O que aconteceu? Ele foi abduzido ou foi o arrebatamento, a vinda do Todo-Poderoso que sumiu com eles. Eles estavam aqui, eles saíram do prédio e desapareceram. O sinal de energia, não tem energia, não tem luz, não tem gás, não tem porra nenhuma. E procedemos ao extermínio desses terroristas travestidos de senador, de presidente de partido político, de presidente da república, de vice-presidente, de autarquias, de policiais e da puta que os pariu. O que você quer escolher? Vocês têm poucas horas. Segunda-feira, vocês vão dizer, porque as tropas já estão aqui, o general da 4ª Frota já está aqui, a Interpol já está aqui, e temos um mandado de prisão, e vai preso, vai para Cuba. Esse filho da puta! E todos, e ele lá vai entregar todo mundo porque ele falou, se eu caio, eu levo todo mundo. Não é seu careca filho de uma puta! Mãe do comando da capital! Aí você joga a culpa nos garotos que vendem cigarro de palha, que não tem dinheiro nem pro ônibus, muito menos para comprar fuzil, muito menos para comprar bala, muito menos para comprar cocaína, processar cocaína. Seus filhos da puta! Então nós vamos proceder. E quem quiser peitar, vai morrer! Já tá morto! Ou vocês vão querer ver o Maduro porque ele entregou tudo. E não somos nós que decidem o que vai ser feito de vocês, terroristas filha da puta! Estamos entendidos? Fui claro! Antes que amanheça o dia, vocês vão entrar com a administração do mandato de tampão do senhor Messias Bolsonaro, porque houve sim crime. E conforme o Tribunal Superior Eleitoral, se houver conluio, estafa do voto, o candidato lubriado, ele assume no mandato de tampão. E aí vai haver novas eleições.
se vocês quiserem. Que não sejam todos vocês desovados, executados, exterminados. E isto não é ameaça, é uma realidade. Vocês escolhem, seus filhos da puta. Entenderam? Tô sendo claro? É o cargo. E conforme determinação, meu Pix de sobrevivência é meu e-mail, oscaranibaltiapano@gmail.com. Mercado Pago é o banco plataforma do Pix. Meu Pix de sobrevivência é meu CPF, número que todo mundo agora não tem mais RG, tem CPF! 510 466 447 34. Plataforma Mercado Pago. Por favor, nos ajudem. Entenderam? Então tá determinado. Messias Bolsonaro é o legítimo presidente da República Federativa do Brasil no mandato que finda em 2026. E aí se convocará eleições, se vocês querem permanecer aí, seus filhos da puta, e vão responder ao roubo da USAID. Estamos entendidos? Entenderam? Tô sendo claro? Viralize isto. Lamentablemente, después de muchos años de cooperación, ahora tenemos un presidente en Colombia que viene a Estados Unidos a reunirse con el presidente Biden y pedirle que esta administración suavice las sanciones en contra de Maduro, incluso que abran negociaciones y hasta relaciones con un narcodictadura terrorista de Maduro. Yo creo que el presidente Petro piensa que negociar y ayudar a Maduro lo va a ayudar a él en sus negociaciones con narcoterroristas que están asesinando a colombianos. Así que es muy lamentable ver ese cambio en la política colombiana bajo el nuevo presidente. Ojalá que cambie, pero hoy está aquí abogando y cabildeando a favor del régimen de Maduro. Y es muy triste, es muy inaceptable. Deputado federal precisa ficar exilado nos Estados Unidos para não ser preso. Gente, o que estão fazendo com esse deputado é algo gravíssimo. Vocês vão ficar de queixo caído e tudo por causa dele defender os nossos direitos de patriotas. É isso mesmo. Olhem que tristeza o que vai acontecer com esse deputado, ficar exilado longe da sua família para defender eu e você. E o que querem fazer com ele realmente é gravíssimo. O que o ministro da Suprema Corte, Alexandre de Moraes, e os seus cúmplices estão tentando fazer é usar justamente o meu mandato como cabresto, como ferramenta de chantagem e coação do regime de exceção, como instrumento para me prender e impedir que eu represente os melhores interesses para o meu país. Seria mais confortável ficar quieto, recebendo um excelente salário e fingindo defender os paulistas e meus irmãos brasileiros do que enfrentar esse sistema covarde e desumano. Mas eu não aceitei esse chamado para ter conforto ou comodidade. Eu aceitei esse chamado para defender os valores da nossa civilização. Aceitei essa vocação como um compromisso não só com a minha família e a minha nação, mas como uma aliança com Deus, um voto de lealdade que apenas um homem com caráter e fé pode entender. Não irei me acovardar, não irei me submeter ao regime de exceção e os seus truques sujos. Assim sendo, da mesma forma que eu assumi o mandato parlamentar para representar a minha nação, eu abdico temporariamente dele, para seguir bem representando esses milhões de irmãos de pátria que me incumbiram dessa nobre missão. Irei me licenciar sem remuneração para que possa me dedicar integralmente e buscar as devidas sanções aos violadores de direitos humanos. Aqui, poderei focar em buscar as justas punições que Alexandre de Moraes e a sua Gestapo da Polícia Federal merecem. Vocês, homens de geleia, pequenos e vaidosos, não estão acostumados a lidar como homens de convicção. Acharam que iam me chantagear com os benefícios e regalias do cargo. Não poderiam errar mais miseravelmente. Os melhores parlamentares, verdadeiramente vocacionados, não são figuras caricatas, apegadas aos títulos da burocracia. Abro mão de cabeça erguida, de toda essa pompa, para seguir firme na minha missão de trazer justiça para todos os tiranos violadores de direitos humanos mais básicos. Eu estou falando de vocês, os psicopatas que prenderam mães de família, idosas, trabalhadores e todo tipo de pessoa comum e inocente. Irei abraçar esse sacrifício com entusiasmo. Focarei 100% do meu tempo nessa única causa, fazer justiça. Criar um ambiente para anistiar os reféns de 8 de janeiro e demais perseguidos que fizeram parte do governo Bolsonaro.
que estão pagando o preço da crueldade de um psicopata que sonha empreender Jair Bolsonaro e, imagina ele, que assim vai exterminar o maior movimento popular que a minha geração já testemunhou, o liderado pelo nosso eterno presidente Jair Messias Bolsonaro. Também não descansarei até construir o cenário internacional que permita eleições limpas, transparentes e com ampla participação da oposição. Não existe democracia num país que age como a Suprema Corte da Romênia ou a narcoditadura da Venezuela de Nicolás Maduro, onde os líderes da oposição, que arrastam multidões nas ruas, sejam impedidos de concorrer por conta de eufemismos desavergonhados de tiranos. Ressalto que a minha posição de deputado federal, ainda mais tendo sido o mais votado de toda a história do Brasil, bem como filho do presidente mais popular da história recente do país, me facilitava sim a abertura de portas internacionais. No entanto, essas portas já estão abertas. Agora, necessito de tempo e dedicação integral para seguir trabalhando e representando. Precisando da sua ajuda. Se você ainda não é apoiador do nosso canal, eu te convido a apoiar o nosso canal com o QR Code abaixo. Já vou agradecer a cada um de vocês. Muito obrigado pela ajuda e quem não puder, nos coloque nas suas orações. Agora, vamos para os vídeos. Não só os paulistas, mas todos os brasileiros. Nessa jornada, só tenho a agradecer a Deus. Um filme passa na minha mente e entendo quão extraordinária é a providência divina. Poucos sabem disso, mas no mesmo dia que os deputados do PT peticionaram a PGR requisitando apreender o meu passaporte, em 27 de fevereiro, eu estava voando com a minha família para os Estados Unidos, num voo que eu havia comprado poucos dias antes. Provavelmente, nem o PT e nem Alexandre de Moraes esperavam que eu fosse passar o feriado de carnaval fora do Brasil, já que eu havia recém-retornado de minha viagem dos Estados Unidos 2 dias antes, em 25 de fevereiro. Eu não tenho nenhuma dúvida que Deus, em sua infinita sabedoria e bondade, protegeu a mim e a minha família, para que a minha missão de trazer justiça não fosse interrompida por esquemas e planinhos dos canalhas de ocasião. Dessa maneira, nunca imaginei que eu faria uma mala de 7 dias para não mais retornar para minha casa. Mas hoje, vejo com clareza que Deus está me mostrando o caminho. Tenho certeza que o meu eleitor também entende que o meu trabalho, nesse momento, é muito mais importante aqui nos Estados Unidos do que no Brasil. Como defendia o professor Olavo de Carvalho, não se combate uma ditadura vivendo dentro dela. Todos no Brasil sabem que Alexandre de Moraes é capaz de fazer qualquer coisa, ainda que notoriamente ilegal ou inconstitucional, mesmo que exista um parecer contrário da PGR, como, aliás, ele já fez no passado. Falando em PGR, Moraes deu prazo para o procurador-geral de 5 dias para responder a um simples sim ou não acerca da apreensão do meu passaporte. Porém, já se passaram mais de 18 dias e nada do senhor Paulo Gonet responder. Seria ultrajante, mas, na atual democracia relativa brasileira, ninguém poderia se dizer surpreso com a apreensão do passaporte do deputado e até mesmo a sua prisão sem motivo. Ao bem da verdade, fatos muito piores já ocorreram, como a morte na cadeia do Clesão, a condenação a quase 9 anos de cadeia do deputado federal Daniel Silveira, que recebeu indulto do então presidente Jair Bolsonaro, e pela primeira vez na história do país, o indulto foi covardemente cancelado pelo STF. As prisões preventivas e injustificadas de Felipe Martins, Anderson Torres, Silvinei Vasquez e vários outros. Assim como as condenações a até 17 anos de prisão de senhorinhas como Iracina Gosch, de 71 anos de idade, ou a cabeleireira e mãe Débora Rodrigues dos Santos, presa por ter escrito de batom numa estátua a mesma frase dita pelo ministro do STF, Luiz Roberto Barroso, abre aspas, perdeu o mané, fecha aspas. Quem, em sã consciência, pode esperar algum tipo de pudor ou moralidade de um regime de exceção? Como alguém pode esperar justiça vinda de um pedido para prender o meu passaporte feita por deputados do PT e encaminhado diretamente para as mãos do Alexandre de Moraes sem sorteio ou distribuição? Ou seja, serei julgado por um inimigo declarado, pela mesma pessoa que eu tenho denunciado aqui no exterior. Serei julgado, de acordo com o juiz Marco Antônio, assessor de Moraes, pelo cara que quer me pegar de qualquer forma. Lembram dos artigos do Glenn Greenwald? Esta é a pessoa que está me inserindo criminosamente no processo de golpe de Estado da Disneylândia, também conhecido como golpe de 8 de janeiro. Certamente, não é fácil me afastar temporariamente do cargo de deputado federal. Não é fácil saber que o meu pai pode ser injustamente preso e talvez eu jamais tenha a chance de reencontrá-lo pessoalmente de novo. Não tenho dúvida que o plano dos nossos inimigos é encarcerá-lo para assassiná-lo na prisão ou deixá-lo lá perpetuamente, assim como aconteceria com Donald Trump, caso não tivesse sido reeleito agora em 2024. Contudo, a vida é feita de decisões e sacrifícios. Se esse é o plano de Deus para a minha vida, entrego-me de corpo e alma, para que eu possa ser um instrumento de sua vontade, para que eu possa ser mais útil na libertação do meu país, para que eu possa parar a sanha totalitária de um psicopata sem limites. Sim, eu aceito esse sacrifício com honra. Vou morar longe dos meus amigos, dos meus familiares, da minha pátria, mas não descansarei até que a justiça seja feita e a minha nação seja libertada. Se Alexandre de Moraes quer apreender o meu passaporte, ou mesmo me prender, para que eu não possa mais denunciar os seus crimes nos Estados Unidos, então é justamente aqui que eu vou ficar e trabalhar mais do que nunca. Alexandre, a minha meta de vida será fazer você pagar por toda a sua crueldade com pessoas inocentes. Estarei focado integralmente nesse objetivo. Só retornarei quando você estiver devidamente punido pelos seus crimes, pelo seu abuso de autoridade. Finalizo comunicando ainda que, graças ao excelente trabalho desempenhado pelo líder do PL, deputado Sóstenes Cavalcante, que não se dobrou às pressões do PT, e também pela retidão e compromisso com a legalidade do presidente da Câmara, deputado Hugo Mota,
que no meu lugar será nomeado o deputado federal gaúcho Zuco para a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Ele irá me ajudar institucionalmente a manter essa ponte com o governo Trump e o bom relacionamento com países democráticos e desenvolvidos. Juntos, nós iremos trabalhar. É isso aí, gente. Ele agiu corretamente, pediu para Deus a direção e Deus deu a direção. Mas dizer que é fácil ficar exilado num outro país, longe da família, dos amigos, do seu cargo de deputado, ele ia ser presidente das relações exteriores e abriu mão de tudo para acabar de vez com o que está acontecendo no nosso Brasil. Graças a Deus que temos pessoas como Eduardo Bolsonaro, que realmente olha de verdade para o povo, porque senão, gente, estaria muito pior. É o que ele falou, tudo pode acontecer, precisamos ficar atentos, precisamos ficar em alerta, ter fé em Deus, muita fé em Deus, porque olha, a situação está ficando de mal a pior. E segundo esse advogado, lá na Auriverde, olhem no que ele disse sobre esta atitude de Eduardo Bolsonaro. O deputado federal Eduardo Bolsonaro acabou de publicar um vídeo nas redes sociais dele, especialmente aqui no YouTube, está compartilhando bastante esse vídeo, viralizando. Ele afirmou, Pitoli, que está abdicando temporariamente do mandato dele como deputado federal para focar na luta por um Brasil mais livre, nas palavras dele, lá nos Estados Unidos. Portanto, vai ficar nos Estados Unidos fazendo ali a sua luta por um Brasil mais livre, abdicando do seu mandato como deputado federal aqui no Brasil. Essa é a informação. Eduardo Burgo, não tenho dúvida que querem prendê-lo. Não tenho dúvida. O que acontece? O Procurador-Geral da República, o Gonê, que era sócio do ministro Gilmar Mendes, que inclusive vendeu a parte dele para o filho do Gilmar, eram sócios, tá? Ninguém tem dúvida. E quem conhece o poder em Brasília sabe da submissão que o Gonê tem ao Gilmar Mendes. Tá? Isso é fato, corre nos corredores em Brasília. E o ministro Alexandre de Moraes passou lá, abriu vistas ao Procurador-Geral para se manifestar a respeito daquele processo, Pitoli, que pede a cassação do passaporte do Eduardo Bolsonaro. E o Procurador-Geral tinha 5 dias para se manifestar e até agora nada. Ora, mas espera um pouquinho. E o prazo? O prazo para o Bolsonaro é 48 horas, 24 horas, em cima, canetada. E o Procurador-Geral a respeito disso, ele não vai se manifestar? Será que tem uma complexidade tão grande em cima de uma manifestação a respeito da apreensão do passaporte? Eles já estão marcando data para recebimento ou não da denúncia do presidente. Do recebimento, todos nós sabemos que será recebida. Mas, enfim, tudo está com uma agilidade muito grande. Agora, no caso da apreensão do passaporte do Eduardo Bolsonaro, que o PT, a esquerda, não quer que ele venha assumir a presidência da Comissão de Relações Exteriores na Câmara, que é muito importante, lembrando também daqueles acordos com a China, né, que vai passar pela comissão, mas enfim, o Procurador-Geral não se manifesta. E, além da manifestação, pode vir, às vezes, até uma manifestação pela prisão, pedido de prisão. Ah, Burgo, mas é um absurdo. É, mas nós estamos vivendo uma ditadura. Tem gente que não acordou ainda. Então, eu apoio completamente, o Paulo Figueiredo, inclusive, que é um grande incentivador do Eduardo Bolsonaro, que ficasse lá para ajudar nessa luta, porque preso aqui no Brasil não adianta nada. Não adianta nada estar preso aqui. É perseguição. Isso que nós passamos aqui pela Intercept, isso aqui é armadilha, é arapuca. É malandragem isso. Isso aqui é teleguiado. É gente servindo ao mecanismo para tentar armar uma arapuca para pedir uma prisão ou pedir algum benefício nesse sistema canalha. É isso que nós estamos vivendo. Então, Eduardo Bolsonaro fez correto, certíssimo. Não adianta nada estar preso. Isso aqui é coisa pior para desestabilizar o presidente Bolsonaro do que prender o Eduardo? Ah, Burgo, mas tem motivo? Não tem, mas motivo por motivo era para um monte de gente estar presa lá em cima e não estar com uma caneta e com uma toga. Então, Eduardo Bolsonaro, eu não sabia, acho que deve ter sido agora, né, João? Foi, não tem nem meia hora essa publicação. Agiu de forma acertada, porque é de lá que virá. O 247, esse sitezinho merreca aqui, né? Tem o vídeo, João? Tem 10 minutos de vídeo. Ah, ok. A esquerdalha, né? Porque os Estados Unidos está querendo sancionar e intervir na soberania brasileira. Quando a CIA veio para o Brasil dar retaguarda para esse pessoal aplicar o golpe, ninguém falou nada. Aí a soberania brasileira não tinha problema. Então está certíssimo. Nós dependemos dessa ajuda do exterior, dependemos desse trabalho do Eduardo Bolsonaro, assim como outros que foram para lá, mas é o Eduardo hoje que está na mira. E pode ter certeza,
tá? A bala de prata desses caras em cima do Eduardo, acredito que tenha sido a gota d'água, vamos dizer assim, foi essa manifestação do Procurador-Geral. E, Pitoli, conheço o deputado Eduardo Bolsonaro, apoio, e nós temos a esperança que venha do trabalho de várias pessoas, como o do Alan, que acabou de dizer, o Paulo Figueiredo, vários deputados, enfim, não dá para citar o nome de um por um, mas hoje, quem está lá nos Estados Unidos e tem entrada em gabinetes de deputados e senadores e comitês, acesso ao filho do presidente Trump, acesso ao próprio Trump, é o Eduardo, e hoje nós depositamos uma esperança muito grande nesse trabalho, e olha o recado que dá. Ele está abdicando, ele está pedindo a suspensão do mandato dele, um deputado federal mais votado do Brasil, filho do presidente Bolsonaro, que é a maior vítima de perseguição da história. Gente, agora vai pro tudo ou nada. Eduardo Bolsonaro, Alan dos Santos, Paulo Figueiredo, Ludmila Lins Grilo, entre outros, Rodrigo Constantino, Ana Paula Henkel, todos juntos para acabar de vez com essa ditadura que está acontecendo aqui no Brasil. Eu sei que pegou muita gente de surpresa, aqueles que votaram em Eduardo Bolsonaro não devem ter ficado satisfeitos com isso, mas tem que entender, gente. É o que disse o advogado, o que vai adiantar o Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil preso? Nada, mas lá nos Estados Unidos, com todas as portas abertas que ele tem. Inclusive, ele fez um vídeo esses dias com Paulo Figueiredo explicando que está muito próximo, mas muito próximo de ter uma justiça aqui no Brasil. Infelizmente, nós queríamos que essa justiça viesse do Senado ou da Câmara dos Deputados, mas infelizmente, gente, tem muitos deputados e senadores que tem um pezinho lá no Supremo, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e aí, gente, ficam realmente presos. Mas graças a Deus que os deputados que nós votamos, que apoiaram o Bolsonaro, a maioria, tirando alguns, né, que cometeram trairagem, a maioria está lutando por todos nós, o povo brasileiro. E também por Bolsonaro. Vamos ter fé em Deus que tudo isso vai mudar, tudo isso vai ser resolvido. Porque o único que pode mudar tudo é Deus. Foi o que disse Eduardo Bolsonaro. Ele pediu para Deus lhe dar o caminho, e Deus lhe deu para ele ficar nos Estados Unidos. Coisa muito corajosa, que poucos teriam coragem de fazer, gente, porque a vaidade falaria muito mais alto. Quem teria coragem de deixar tudo para lutar por um povo assim? A gente sabe que a maioria não, mas Eduardo Bolsonaro fez. E é o que disse, né? O que mais ia desestabilizar o nosso amado presidente seria ver um filho dele preso, né? Só que isso não aconteceu. Eles armaram Arapuca, mas Deus avisou. E se você, assim como eu, tem fé em Deus e acredita que tudo isso pode mudar, pode dar uma reviravolta, e Bolsonaro ser o nosso presidente em 2026, Bolsonaro já falou, me dê metade do Senado e metade da Câmara, que eu mudo este Brasil. E se tiver o maior número de deputados e senadores em 2026 para 2027... com certeza, as principais pautas de política de direita vão passar como está acontecendo lá nos Estados Unidos. A anistia dos presos, esperamos que seja bem logo, gente, porque realmente essas pessoas estão sofrendo muito com impunidades, mas também o impeachment dos ministros. Bom, este foi o react de agora. Só não esquece de compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem, porque de alguma maneira eles não estão entregando o nosso vídeo. Acredito eu, porque trazemos conteúdos delicados, de direita, acabamos denunciando que a mídia passa pano. Então, os nossos vídeos não estão tendo alcances e eu preciso da sua ajuda, sim. Da sua ajuda, você que está aí do outro lado. Esse canal só é possível por causa de vocês. Então, gente, se puder, patrocine o nosso canal e também compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês conseguirem e que Deus venha abençoar na vida de cada um de vocês 1000 vezes mais. Muito obrigada a todos. Só não esquece de deixar o seu nome, de qual cidade vocês estão falando para a gente se conhecer um pouco melhor. E Bolsonaro 2026. Porque por mais que eles estão tentando derrubar a direita, somos muito mais que 58 milhões de brasileiros. E a direita, junto com Bolsonaro, está mais forte do que nunca. Muito obrigada a todos. Até um próximo vídeo.
É urgente, Brasil. Alexandre de Moraes encurralado, isso mesmo, encurralado por atitude inesperada de Eduardo Bolsonaro. Moraes segue o único caminho restante. Eu vou trazer todos os detalhes aqui para você. Se você está à procura de informação de qualidade ou opinião sincera, tudo baseado em fatos reais, nós trazemos tudo aqui no nosso canal. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou o arquivamento da investigação contra o deputado Eduardo Bolsonaro, que havia sido acusado de articular com parlamentares norte-americanos medidas contra a Corte Brasileira. Moraes rejeitou o pedido de medidas cautelares e determinou o arquivamento da investigação, seguindo a recomendação da PGR. Segundo o parecer do órgão, não há indícios suficientes para a abertura de um inquérito. Curiosamente, isso só aconteceu após Eduardo Bolsonaro se licenciar de seu mandato e decidir permanecer nos Estados Unidos. Diante disso, o jurista André Maglizia fez um seguinte questionamento: se a PGR e Moraes foram capazes de arquivar o pedido em horas, alegando que não fazem perseguição política, qual o motivo, se não político, de não o terem feito antes, inclusive com descumprimento do prazo da PGR? Era isso que eu gostaria de trazer a todos vocês no dia de hoje, Brasil. Se você não é inscrito em nosso canal, por favor se inscreva, deixe seu like, comentário, clique no sininho e não esqueça de compartilhar os nossos vídeos. O assunto que está dominando a imprensa americana hoje, um escândalo talvez de proporção histórica, é que o último ato de Joe Biden enquanto presidente dos Estados Unidos pode ser anulado nas próximas semanas, talvez até mesmo nesta semana. Enquanto Joe Biden estava chegando ao fim do seu mandato, depois do resultado das eleições, ele foi questionado inúmeras vezes se ele daria perdão a algumas pessoas próximas a ele. Se ele daria o perdão ao filho dele, Hunter Biden, que tem toda aquela história da corrupção na Ucrânia, que tem aquela história de atos sexuais com pessoas menores de idade, vídeos de uso de entorpecentes gravados no laptop dele. São muitos crimes que o filho do Biden estava sendo acusado. Se ele daria perdão a outras pessoas também que possivelmente cometeram crimes e poderiam vir a ser investigadas, como Fauci, que foi o grande imperador da pandemia e impôs regras absurdas que acabaram sendo copiadas por outros países, inclusive o Brasil. Fauci, que durante algumas audiências públicas chegou a admitir que não tinha prova nenhuma sobre a máscara, que falava que a vacina protegia 100%, depois já era 80%. E, vocês já conhecem os memes, né? Biden falou inúmeras vezes, em várias entrevistas, que ele não daria perdão, ele não assinaria perdão, porque... Muito bem, damos as boas-vindas ao programa e a uma entrevista especial com o senhor Elon Musk, que, é claro, é um famoso conselheiro de Trump, CEO da Tesla, SpaceX e presidente da X-Corp. Elon, obrigado por fazer isso. Agradecemos. Obrigado por me receber. Eu quero começar, mas entre outras coisas, todo mundo está te atacando por sua posição. O que você está fazendo no governo? Houve um ataque cibernético ao X hoje, que o desligou e pode ter origem estrangeira. É uma grande história. Você quer nos dar um momento sobre isso? Não temos certeza exatamente do que aconteceu, mas houve um ataque cibernético massivo para tentar derrubar o sistema X com endereços IP originários da área da Ucrânia. Bem, então essa é a sua suspeita. O site e a internet estão funcionando. Já está no ar? Está no ar, já está no ar. Ok, bom. Mas eu só estava olhando para trás. Deixa eu ver se entendi isso direito. Estão colocando fogo em várias estações de carregamento da Tesla perto de Boston. Tiros foram disparados em uma concessionária da Tesla no Oregon. Vários tiros não letais disparados. Não é uma metáfora. No centro de Nova York, marchando contra a Tesla showroom. Suas ações estão muito em baixa. Você tem sido criticado de todos os lados, mas olhe pelo lado positivo. Quer dizer, por que você está fazendo isso? Sempre olhe pelo lado positivo da vida. Sim, sou um otimista. Mas além disso, sim, quer dizer, como foi seu dia? O que te motiva a fazer isso? A ópera foi boa. É difícil? Sim, é difícil.
mas eu acho que estamos fazendo a coisa certa aqui. Houve uma quantidade tremenda de desperdício, né, e fraude no governo. Quando você faz parte do governo, você viu muito disso. E houve se você olhar os relatórios do inspetor-geral e do escritório de responsabilidade do governo, houve muitas auditorias que apontaram que há uma quantidade tremenda de desperdício e fraude no governo. Na verdade, houve um relatório emitido pelo GAO, o Escritório de Responsabilidade do Governo, M, no ano passado. Então, durante a administração Biden, que estimou a fraude do governo federal em metade a $1 trilhão. Então, só para deixar claro, isso não é uma coisa da administração Trump, é uma coisa da administração Biden. Então, o que estamos tentando fazer é reduzir esse número para uma figura muito menor, economizar dinheiro para o contribuinte americano, parar de gastar dinheiro em coisas que eu acho que muito poucos contribuintes concordariam que fazem sentido. Você sabe, cirurgias em animais transgêneros, ou por que estamos gastando dinheiro? Por que os dólares dos contribuintes americanos não estão sendo gastos nisso? E o presidente passou por uma longa lista de coisas absurdas. Por que os 20 milhões de pessoas que estão mortas marcadas como vivas no banco de dados da Previdência Social? Porque foram centenas de milhões de dólares em empréstimos da administração de pequenas empresas fora concedidos a pessoas com 11 anos ou menos, Previdência Social. Quer dizer, esses devem ser alguns 8 anos muito empreendedores, sabe? E uns centenários de 150 anos bem fortes. Sim, exatamente, como o presidente disse. Sabe, temos um número enorme de pessoas marcadas como vivas, que têm 160 anos. Você não sabia o país estava bem. Então, desmistifique isso. Como faz isso? Okay. Tamanho da equipe? De onde você recrutou a maioria deles? E o que é que faz você escolher, sabe, o Tesouro, a Previdência Social ou a USAID? Como isso funciona? Deixe o público saber, por favor. Certo. Bem, nós basicamente siga o dinheiro. Sabe, nós olhamos para as ordens executivas do presidente e nós também. Simplesmente seguimos o dinheiro. Então, começamos a olhar de perto para a USAID porque eles estavam violando completamente as ordens executivas do presidente para suspender ajuda externa. Sabe, o que é chamado de ajuda externa, mas na nossa visão é muita corrupção. Então, o que vimos é que há uma quantidade tremenda de dinheiro sendo enviada para organizações não governamentais, mas na verdade isso, a propósito, eu acho, uma das maiores fontes de fraude no mundo, organizações não governamentais financiadas pelo governo. Esta é uma enorme brecha de fraude onde o governo pode dar dinheiro para uma ONG. Então não há controle sobre essa ONG. Então, eles deram bilhões de dólares, na verdade, estimamos que são dezenas de bilhões de dólares para ONGs, que são essencialmente fraudes. E eu estou tentando pôr um fim nisso. Eu não quero interromper o secretário de Estado Rubio, acabou de sair. Eu acho que ele tuitou hoje, ele aceitou mais de 80% das suas recomendações para fechar a USAID. Então, sua revisão e análise estavam perfeitas. Sim, então eu acho quando as pessoas criticam, digamos, o que o Doge está fazendo, nós dizemos, bem, qual parte especificamente, porque colocamos todas as ações da equipe do Doge no Brasa, site doge.gov e na conta do Doge no X. Então, nós postamos os recibos, então é assim, essa ação foi tomada. Então, quando recebemos críticas, nós dizemos, tipo, do que... Qual linha você discorda? Com qual economia de custos você discorda? E então as pessoas geralmente não conseguem pensar em nenhuma... É transparente, linha por linha. E então com relação ao Tesouro, por exemplo, como as duas principais recomendações que nós consideramos importantes e essenciais, sugerimos que agora foram implementadas que qualquer pagamento saindo do Tesouro, especialmente o principal computador de pagamento do Tesouro, que se chama PEN, coisas como o gerente de conta de pagamentos ou algo assim, é quase 5 trilhões de dólares por ano, ou cerca de 1 bilhão por hora.
que os pagamentos sejam codificados com a aprovação do Congresso e que haja uma explicação para o pagamento. Coisas muito básicas. E apenas fazendo isso, estimamos que vamos economizar 100 bilhões de dólares por ano. Você não está realmente, deixa eu ver se entendi isso direito, particularmente com a Previdência Social. Você não está realmente mudando a política, você está auditando os mecanismos fiscais para garantir que você sabe, do ponto A, chegue ao ponto B e é lá que deveria chegar. Em alguns casos não chega lá, ou em alguns casos pode ir para outro lugar. Mas isso mesmo, não é um exercício de política, você não está mudando leis. Você está apenas fazendo o que qualquer empresa faria em uma auditoria de lucros e perdas. Eu acho que o que estamos adicionando aqui é cuidado e competência. E há uma quantidade enorme de fraudes. Basicamente, pessoas enviando números de seguridade social para benefícios da seguridade social, desemprego, administração de pequenas empresas, empréstimos e médicos, onde esses são números de seguridade social falsos. Ou eles roubaram o número de seguridade social de outra pessoa. E estamos tentando pôr um fim a tudo isso. E esse é o número, que se estima ser da ordem de 10% das despesas federais, que é $500 bilhão. Um número enorme. Sim. Você está trabalhando com os chefes das agências? Você está trabalhando com os secretários do gabinete? Eu vi que Howard Lutnick estava na TV ontem dizendo que vocês estavam fazendo parceria com eles. Isso é justo? Sim, fazemos em consulta com os secretários do gabinete. E seus departamentos? Estamos realmente tentando ser meio que nós nos referiremos como suporte técnico. Estamos realmente ajudando o departamento a controlar as coisas. Porque o que realmente acontece aqui é que você tem essa espécie de vasta burocracia federal. E então você tem uma camada muito fina por cima dos funcionários nomeados politicamente. E o que tende a acontecer é que a burocracia, francamente, está no controle. E eles ignoram em grande parte as pessoas nomeadas politicamente. Eu vivi isso 2 vezes. Trabalhei para Reagan muitos anos atrás e trabalhei para Trump no primeiro mandato. É como uma burocracia permanente. Eu poderia acrescentar que é uma burocracia permanentemente liberal. Não é uma burocracia que necessariamente aplica ou implementa a política presidencial. Eles não fazem... Na verdade, eles fazem o melhor para frustrar. A política presidencial... Então, o presidente é o representante eleito do povo. E se o presidente não pode implementar as coisas como um reflexo da vontade do povo, então o que temos não é uma democracia. Temos uma burocracia, temos o governo do escritório, não o governo do povo. E é isso que estamos tentando derrotar aqui, é a burocracia e ter o governo do povo. E, como você mencionou, a burocracia é esmagadoramente democratas. Então, Washington, D.C., foi 92,5%, eu acredito, votaram em cama lá. Então, isso é esmagadoramente. Eu acho que é importante, para nós, uma situação azul. Como você escolhe sua próxima agência ou departamento-alvo? Bem, estamos tentando agir amplamente em todos os departamentos. Então, não é apenas um departamento de cada vez. Mas você está em todos eles? Praticamente sim. Estamos tentando tornar o governo mais eficiente em todos os aspectos. Grande a sua equipe. Estamos um pouco acima de 100 neste momento. Chegar a 200. Ok. E você está recrutando de onde? Basicamente é software, pessoas... Você sabe, segurança da informação, software, pessoas... E finanças é basicamente finanças e tecnologia. E, francamente, não posso acreditar que estou aqui fazendo isso. É meio bizarro, mas penso que temos esse enorme déficit orçamentário federal
E é um déficit de 2 trilhões de dólares. Continua crescendo. Nossos pagamentos de juros são maiores que o orçamento do Departamento de Defesa. Isso, eu acho, foi o verdadeiro alerta para mim, foi ver que os pagamentos de juros, a dívida nacional, excederam o orçamento do Departamento de Defesa. Isso só estava crescendo com o tempo, o que significava que se não fizéssemos algo a respeito, então não haverá dinheiro para nada. Estaremos apenas pagando dívidas. Você sabe como ler uma demonstração de resultado? Você sabe como ler um balanço patrimonial? Você tem alguma experiência em negócios? Estou brincando, mas você entende dessas coisas. Eu só não quero que a América vá à falência. Então é um chamado à ação? Você está ouvindo? Chamado à ação? Sim, quero dizer, mas não há como voltar atrás. Você está dizendo... Estou apenas aqui tentando tornar o governo mais eficiente, eliminar desperdícios e fraudes. E até agora estamos fazendo um bom progresso, na verdade. Então, nossas economias neste ponto excedem 4 bilhões de dólares por dia. Então, é bastante significativo. Você acha vai chegando a 1 trilhão de dólares? Quero dizer, a menos que sejamos interrompidos, chegaremos a 1 trilhão de dólares em economias. E essas coisas podem ser traduzidas, quero dizer, temos conversado, tivemos Russell Vogt, o diretor do OMB, mais cedo, através de muita autoridade de rescisão, autoridade de retenção, mas acredito que você disse isso antes. É uma auditoria que não vai acumular poeira nas prateleiras. Isso realmente vai resultar em economias reais, reduzir a linha de base dos gastos. Houve muitas boas auditorias, como eu disse, feitas por inspetores gerais e pelo Escritório de Responsabilidade Governamental, e elas simplesmente não foram implementadas. Nada foi feito. Acho que o Gal identificou que havia 17 milhões de pessoas falecidas no banco de dados da Previdência Social há vários anos. Agora são 20 milhões, mas ninguém fez nada a respeito. Quero dizer, acho que você pode ver isso como uma minimização de reclamações, otimização. Então, basicamente, se o governo envia dinheiro, seja de forma desperdiçada ou fraudulenta, ninguém reclama se recebe dinheiro, mas eles reclamam se não recebem dinheiro. E as pessoas que reclamam mais alto são as que recebem o dinheiro de forma fraudulenta. Você está nisso? Quero dizer, como eu disse, o objetivo aqui é não deixar a América ir à falência com desperdício e fraude. Então, é para isso que estou aqui. E estamos fazendo bons progressos? Vai continuar 1 ano? Que sim. Relatório final no meio do próximo ano. Bem, estamos apenas fazendo as coisas em vez de escrever um relatório. Como eu digo, relatórios não significam nada. Você tem que realmente agir. A forma como é importante nos gastos com benefícios, que é tudo isso, que é a maior parte dos gastos federais, né? São benefícios. Esse é o grande ponto a ser eliminado. Esse é o tipo de meio trilhão, talvez 600, 700 bilhões por ano. Esse é também um mecanismo pelo qual os democratas atraem e retêm imigrantes ilegais, essencialmente pagando-os para virem aqui e depois transformando-os em eleitores. Então, é por isso que os democratas estão tão chateados com a situação, porque estão perdendo... Sabe, se desligarmos esse gigantesco ímã de dinheiro para imigrantes ilegais, então eles irão embora. E eles perderão eleitores. Você tem o apoio do presidente? Ele disse isso novamente ontem. Ele apoia completamente sua operação. Sim. Bem, obrigado. Mas sem o apoio do presidente não poderíamos fazer nenhum progresso aqui. Mas, sim, quero dizer, onde você verá o maior clamor é dos democratas que são... Eles não querem que o desperdício e a fraude sejam interrompidos, porque é um imã gigantesco para atrair imigrantes ilegais e mantê-los no país. Quero dizer, você vê algumas das coisas loucas, como onde o dinheiro da FEMA, você sabe, que é destinado... A FEMA, como uma agência, é destinada a cuidar dos americanos em dificuldade.
E uma parte do dinheiro deles estava sendo enviada para pagar hotéis de luxo em Nova York para imigrantes ilegais. E isso estava acontecendo mesmo depois que o presidente foi eleito mesmo, depois que ele assinou uma ordem executiva dizendo que isso precisa parar. Então nós garantimos que parássemos o envio desse dinheiro. É ultrajante o dinheiro público. Pague hotéis de luxo para ilegais, mas você tem que se perguntar, por que isso estava sendo feito? Era porque os democratas estão basicamente tentando importar eleitores? Sim. Concordo. Sim. E é também por isso que não há necessidade de identificação de eleitor necessária, na verdade, na Califórnia e no estado de Nova York. Você não tem permissão para mostrar a identificação de eleitor. Isso não. Parece insano. Insano? Eu digo isso como um nova-iorquino. Insano. Sim, loucura. E isso viola toda a Constituição e os princípios por trás dela. Sim. O produtor Zé está gritando comigo para sair. Eu não quero terminar esta entrevista porque está muito divertida. Sim. Posso te perguntar uma coisa? 20 segundos. Você pode resgatar os astronautas? Vamos trazer em semanas. Não está sendo dada atenção suficiente a isso. Você vai trazê-los de volta? Trazê-los de volta. Deus abençoe. Obrigado. Obrigado por todo o seu serviço, Elon Musk. Agradecemos muito. Agradeço. Diretamente do Brasil, quem vos fala, Mestre Dinho, trazendo sempre informações na palma da sua mão. E o meu convite especial, por gentileza, entra na descrição desse vídeo. Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro. Repito! Urgente! Clicar nos links abaixo. É uma surpresa e você pode ganhar muito dinheiro! Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém.
vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Eu tenho a certeza que a volta do Senhor, pelo teu imenso amor, e quando acontecer, eu sei que irei morar no meu eterno lar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, o meu nome a chamar. Jesus está voltando, trombetas vão soando, Ele vem me buscar. Meu Jesus está chamando, e quem pertence ao mundo, sem esperança vão chorando. Ele é o Senhor da ceifa, que está a me amparar. Nele vou me alegrar. Jesus está voltando, trombetas vão soando,